Olá a todos pessoal, eu sou o canal Paulo Lopes e hoje nós temos um vídeo para reagir. É verdade, eu gosto muito de reacts. E o título é As pessoas passavam fome no socialismo. Estou ansioso. É de um brasileiro, do Ian Neves. Eu conheço por ser um comunista, mas eu nunca vi um vídeo dele. Portanto, eu espero que vocês não percam QI a ver este vídeo, ok? Então vamos explicar, vamos lá ver. Por exemplo, quando se fala comunismo, talvez um dos primeiros espantalhos que a gente escute seja a fome, né? Fome, comunismo é sinônimo de fome. Principalmente mal, né? Falam muito do mal. Comunismo é sinónimo de fome. É, sim senhora. O mal e a União Soviética, acho que são, mas também a Cuba e a Coreia. Se fala de fome em Cuba, se fala de fome na Coreia Popular, né, na Coreia do Norte, vulgarmente Coreia do Norte. Se fala da fome que ocorreu na China na década de 50 e 60. E se fala também de uma história que voltou, que é a história da fome na década de 30 na Ucrânia. O Holodomor, aquele? Exatamente. Eu espero, mas espero mesmo. Eu espero que ele não vá dizer que o Holodomor é mentira. Eu espero, porque eu vou ficar muito irritado. Vou mesmo, eu fico mesmo irritado com isto. Eu espero que ele não negue o Holodomor, que só falando de números de 1931 a 1934 morreram 5 milhões de pessoas, sendo essas 3,9 ucranianas. Eu espero mesmo que ele não negue o Holodomor. Ok, tu podes ser comunista, marxista, e eu respeito isso, mesmo que na minha visão esteja completamente errado, eu respeito isso. Agora, negar isso, negar a fome, é outro patamar. É a mesma coisa de eu agora vir para aqui e dizer que as mortes dos judeus no Holocausto não aconteceu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas calma, vamos lá. A história voltou, ela não era tão conhecida no Brasil, mas agora ela tá bem conhecida por conta da guerra da Ucrânia. Porque o Holodomor, e aí a gente não costuma usar esse termo, eu vou explicar o porquê, tá? Mas essa fome que ocorreu na Ucrânia, ela é praticamente um mito fundador da Ucrânia. Porque ela cria uma espécie de marco zero daqui pra cá está o povo ucraniano e daqui pra lá está o povo russo. E nós somos inimigos históricos. Então essa narrativa do Holodomor, essa história do Holodomor, ela voltou com toda a força para justamente reforçar esses antagonismos históricos, entre aspas, entre a Rússia e a Ucrânia. E aí vamos falar em termos concretos. Ai, meu Deus do céu. Ok, eu tenho aqui um livro. Eu não estava à espera disto. Isto é tudo improvisado, pessoal. Eu não acredito nisto. Aqui, Fome Vermelha, da professora Anne, das principais obras sobre o Holodomor. Fome na Ucrânia, pessoal, vocês podem comprar. Até em Portugal, bom, a Bertrand. Bertrand ou na FNAC? Acho que é na FNAC. Vocês têm lá, ok? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu não acredito que ele está a dizer isto. O Holodomor não só é um genocídio, ok? Foi um genocídio. Foi uma limpeza étnica ucraniana e foi muita fome, ok? Eu quero... Aqui logo aqui no prefácio. No prefácio, uma carta aberta ao Stalin, ok? Eu não acredito. Vamos ler. Que é coisa que este burro não faz, ok? Este burro não faz, mas eu faço por ele. Honrado... vamos lá, pessoal. Honrado camarada Stalin, que é a tradução para português, é Stalin, não é Stalin, ok? Há alguma lei do governo soviético que decrete que os aldeões devem passar fome? Porque nós, trabalhadores das quintas coletivas, não temos uma fatia de pão na nossa quinta desde o primeiro dia de janeiro. Está bem? Vamos continuar? Vamos. Como é que vamos construir uma economia popular socialista quando estamos condenados a morrer à fome, com a colheita ainda a 4 meses de distância? Para que é que... Eu nem consigo. Vamos lá. Para que é que morremos nas frentes de batalha? Foi para passar fome? Foi para ver os nossos filhos a morrerem à fome? Está aqui, no prefácio. No prefácio. Eu nem preciso ir às outras páginas. Estou no prefácio, amigo. Estou no prefácio. E por acaso este livro está aqui, não para este vídeo,
foi para um vídeo que eu fiz para o Jovem Interessado e deixei-o só como espécie de fundo, só para estar aqui em cima da mesa, para não ser só o microfone. Deixei-o aqui, por acaso é uma leitura que eu estou a fazer neste momento. E agora vou deixá-lo aqui outra vez. Porque não acredito que ele vai entrar por aqui. Não acredito mesmo que vai entrar por aqui. Dos episódios que evocam essa ideia de que no comunismo se passa fome, né? Então, começando da União Soviética, que é o exemplo mais antigo que nós temos. A Rússia fez a sua revolução em 1917. Foi a primeira revolução de caráter socialista que teve uma experiência duradoura de um Estado revolucionário. Depende da revolução que estás a falar. Se estás a falar da revolução de outubro, de fevereiro, é mentira. A revolução de fevereiro não é uma revolução socialista, ok? Até em termos, o professor Dr. Pipes até fala sobre isso, até pode ser chamado uma revolução conservadora, no sentido que o povo russo não queria uma mudança social ou uma mudança dos valores ou princípios, queria-se uma mudança política e económica, ok? Depende da revolução que estás a falar, mas pronto, eu vou assumir que seja a de outubro, que nem é uma revolução, é um golpe de Estado, mas pronto. E logo que ocorre a Revolução Russa, ela imediatamente é bloqueada pelas potências imperialistas. Então imagina, Petri. Mentira. A grande União Soviética, o grande Lenin, teve apoio, por exemplo, na cidade de Minsk, que o meu russo ainda não é muito bom. Eu estou a aprender a falar russo, é verdade, pessoal. Mas é a cidade de Mirskin. Teve apoio da Grã-Bretanha, por exemplo, contra a Alemanha. Não é? Em 1921, Lenin pediu apoio exterior, ok? Apoio de fora. E os Estados Unidos foram para a Rússia dar alimentos às pessoas que estavam a morrer de fome. Está bem, senhor Ian Neves? És burro. É assim, paciência, desculpa. Noutro vídeo sobre o Salazar, eu sei manter o nível. Porque são opiniões diferentes, mas tudo bem. Este aqui não há opiniões. Este aqui é negar um fato histórico, um facto que pessoas morreram. Ok? Agora isto sobre o coisa estrangeiro. Vamos ver o que ele tem mais para dizer sobre isto. Se ele continuar a falar sobre isto, eu também falo. Se ele passar à frente e falar sobre fome soviética, eu também vou deixar passar à frente, porque senão nunca mais sai daqui. Nós brasileiros dependemos muito da importação de alimentos. Por exemplo, 60% do trigo que a gente consome é importado. E a gente consome bastante trigo na forma de pão, na forma de massas e tal. Nós brasileiros já sentimos o impacto de 2 semanas de greve de caminhão. Uhum. A gente não faz a menor ideia do que é um bloqueio. E não só isso, a Rússia era infinitamente mais pobre do que o Brasil é hoje, na época que ela foi bloqueada. Era um país semi-feudal, saindo de um regime aristocrático, que tinha a população pauperizada, que já sofria de fomes crônicas, e aí, ao mesmo tempo, ela sai da Primeira Guerra Mundial, lembrando que a Primeira Guerra Mundial foi um dos motores que impulsionou a Revolução Russa, né? Sofre um bloqueio e, não só isso, ela é invadida pelas potências imperialistas. Por quê? A Rússia era uma espécie de cão de guarda da Europa. Existia muito capital, por exemplo, francês na Rússia. Pronto. Estas pessoas não conseguem não conseguem abordar um estudo sério sem falar de capitalismo. A sério, não conseguem dizer... Ele estava a ir bem. A Rússia, sim, era um país pobre. A Rússia, sim, uma das grandes causas para a Revolução de Fevereiro é a entrada... É, neste caso, a continuidade e a entrada na Primeira Guerra Mundial do Império Russo. Ele estava a ir bem. Estavas a ir bem, Ian Neves. Pela primeira vez em 3 minutos, estavas a ir bem. Porquê vais falar agora sobre isto? Para que continua a linha de raciocínio que estavas bem? É raro, estás bem, mas estavas bem. A Rússia faz a revolução, eles dão um calote na França. Eles não pagam as dívidas. E aí a França invade a Rússia para tentar derrubar a revolução, para tentar retomar um regime pelo menos semelhante ao czar, para continuar seus negócios dentro da Rússia, né? Só que não só isso. A Rússia é invadida pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha, pela Polônia, pelo Japão, tudo ao mesmo tempo. E aí no caso da Rússia, né, foi só se tornar a União Soviética em 1922. O primeiro episódio de fome cruel que rolou na Rússia foi nessa época.
Foi na década de 20, no começo da década de 20. No meio da Revolução. Logo na época onde o comunismo assumiu. É curioso, não é? É uma coincidência do caraças, pá. Não, foi depois da Revolução, né? Mas Começou em 17, né? a Revolução foi em 17. Então 20 ainda é considerado o meio da Revolução. Ainda tá se organizando. Em 2021 teve uma fome muito grave. Porque, novamente, um país saído da Primeira Guerra Mundial. A Rússia fez parte da Primeira Guerra Mundial, foi dizimada na Primeira Guerra Mundial. Foi um massacre. Um país bloqueado, não podia mais importar. E um país que foi invadido por várias potências. Amigo, eu vou-te explicar porque tu não entendes. Tu tens de trocar a lente dos teus óculos. Eu por acaso não sei os meus outra vez, mas tens de trocar os teus. Esta parte que os comunistas falam sobre a atividade estrangeira dentro da União Soviética, eu vou explicar. A Revolução de Outubro não é revolução, é um golpe de Estado, ok? Porque não houve uma revolução. Foi Leon Trotsky com os marinheiros de Krosnat a assumirem o poder no Palácio de Inverno, ok? Mas foi em 1917. A Segunda Guerra, já estou com a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 18. Tu achas mesmo, senhorinha Neves, tu achas mesmo que as forças capitalistas exteriores estavam mais preocupados com uma revolução bolchevique do que com a Primeira Guerra Mundial? Achas mesmo? Não é? Ou então após a Primeira Guerra, quando os países estão-se a recuperar de uma guerra, achas que eles vão se meter noutra dentro da União Soviética? Mesmo que numa certa escala pode ter acontecido, mas isso não foi um fator fundamental para a revolução, neste caso para a fome que houve dentro da União Soviética. Mas vamos lá. Nesse turbilhão todo, aí a fome gerou episódios bastante catastróficos e tem documentação fotográfica extensa de crianças famélicas, de pilhas de corpos. Só que aí a questão é, se pega essas fotografias, se tira de contexto e fala, tá vendo? Esse é o Estado revolucionário que vocês querem? Esse é o Estado trabalhador? Olha o que aconteceu com eles, né? Só que olha o contexto que isso estava. Mas foi sim, por causa das medidas económicas de Lenin que isso aconteceu. Lenin, quando assumiu, começou a nacionalizar a produção, começou a pedir cada vez mais trigo e cereais. O Lenin colocou preços fixos, tudo aquilo que o comunismo quer fazer, ok? Começou a perseguir opositores, começou a perseguir pessoas que não gostavam dele, começou a adotar as políticas económicas socialistas, começou a imprimir muito dinheiro e foi isso que causou essa fome. Tanto que em 1921 Lenin pede apoio estrangeiro aos Estados Unidos e depois, nesse mesmo ano, ele põe à prova a NEP, as novas políticas económicas, para permitir um bocadinho de capitalismo para a Rússia sobreviver. Sim, foram as medidas económicas de Lenin que agravaram a fome que já estava grave antes de Lenin. Isso não é por causa das medidas comunistas, é por causa do Muito pelo contexto contrário. instável de guerras e invasões e tal. É isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as revoluções socialistas nunca tiveram um dia de paz no mundo. Elas sempre foram atacadas pelo imperialismo porque apresentavam uma ameaça. A burguesia dos países imperialistas tinha muito medo de que acontecesse... Cala-te, burro. Cala-te. Cala-te porque, pelo amor de Deus do céu. Olha, vou-te explicar uma coisa, senhor. Quando começaram a sair dados económicos da União Soviética com Stalin, aquele crescimento económico todo, toda a gente ficava espantada, meu Deus, afinal o comunismo dá certo, que eram números falciosos, como hoje em dia acontece na China também, onde os números económicos não são reais, mas na União Soviética, quem ajudou esses números a serem falsificados e a espalhar pelo mundo todo foram os próprios Estados Unidos, está bem? Portanto, o imperialismo estadunidense a ajudar o Império Russo, neste caso a União Soviética, eu sempre, às vezes com as palavras saem pela boca porque eu fico tão estupefacto com estas mentiras que depois até troco o Império Russo com a União Soviética. O imperialismo dos Estados Unidos ajudou a União Soviética em números falciosos do Stalin. Não, para eles a culpa nunca é do comunismo, sempre é dos outros. A culpa nunca é deles, nunca é deles. No país deles, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na China. Porque, novamente, a burguesia foi extinta como classe e perdeu todos os seus privilégios. E tal. Na China foi diferente, depois ela foi restaurada e tal. A China é uma experiência bastante específica. Opa! Na União Soviética a burguesia foi extinta, mas foi criada outra burguesia, que era a nomenclatura. Está bem? A nomenclatura era
a classe, era uma classe rica na União Soviética, está bem? Portanto, não houve fim de classes na União Soviética. Havia sim classe, a classe do governo, onde tinha tudo, a nomenclatura, que era a burguesia, por assim dizer, e depois, que era a maior parte, era o povo, tudo a morrer de fome. Já Você era. foi. Mas aí, esse foi o primeiro grande episódio de fome. O segundo grande episódio de fome, tiveram fomes endêmicas e tal, esporádicas, mas o segundo grande episódio de fome foi o que se chama de Holodomor. E esse é muito usado pra dizer que, não só o socialismo não funciona, como o Stalin, a figura do Stalin, é um genocida e tentou praticar uma limpeza étnica com os ucranianos, né? E essa história, cara, ela é muito complicada pela seguinte razão. A ideia, primeiro de tudo, a ideia de que a fome que ocorreu na Ucrânia em 32 e 33 foi uma limpeza étnica, foi para matar os ucranianos étnicos de fome, tem as suas origens no nazismo. A primeira vez que essa história aparece como... Ei, não dá. Vamos outra vez aqui. Ei, não dá. Eu não estou a ouvir isto. Espera aí. Eu já nem... Eu estou a ler este livro aqui. Fui agora improvisado, porque podia dar outras referências, ok? Que eu já li. Mas tu por acaso com este aqui... Olha, eu digo-vos uma coisa. Eu não sei como é que é possível estas pessoas sequer serem permitidas para falar. Que eu fico... Olha, eu já nem encontro a fonte. Esperem aí. Isto não pode ser verdade. Não pode. Isto é... Pá... É demais, meu. É demais. Isto é demais. Isto não pode ser verdade. Eu acho que é aqui. Eu já nem sei se é aqui. Acho que é. Vamos ver se eu encontro aqui, pessoal. Eu acho que é aqui. Vou começar a ler daqui. Pá, se não for, olha. Vamos imaginar que é. Ok. A fome soviética. Aqui. Mas a fome foi só metade da história. Enquanto os camponeses morriam no campo, a polícia secreta soviética lançou um simultâneo ataque contra as elites intelectuais e políticos ucranianos. À medida que a fome se espalhava, foi desencadeada uma campanha de calúnia e repressão contra intelectuais, professores, curadores de museus, escritores, artistas, padres, teólogos, funcionários públicos e burocratas ucranianos. Qualquer pessoa ligada à enferma República Popular Ucraniana, que existiu há alguns meses a partir de junho de 1917, qualquer pessoa que tivesse promovido a língua ou história ucraniana, qualquer pessoa com uma carreira literária ou artística independente era suscetível de ser publicamente... Eu já nem consigo ler. Olha, pessoal... Vilipendada, presa, enviada para um campo de trabalho ou executada. Ok? Conjuntamente... Olha, pessoal, Ai, meu Deus. Conjuntamente, estas duas políticas, o Holodomor do Inverno e a Primavera de 1933, e a repressão da classe intelectual e política ucraniana nos meses que se seguiram, levaram à sovietiquização da Ucrânia, à destruição da ideia nacional ucraniana e à neutralização de qualquer contestação ucraniana à unidade soviética. Rafael Lemkin, o advogado polaco judaico, que inventou a palavra genocídio, referiu a Ucrânia deste período como o exemplo clássico do seu conceito. Ok? É um caso de genocídio de destruição não só de indivíduos, mas sim de uma cultura e de uma nação. Está bem, senhoria Neves? Portanto, para de ser grande burro, que é o que tu és. Um grande burro. E sinceramente, olha, eu nem sei o que dizer. Está bem? Eu não me consigo ver muito mais, pessoal. Eu peço desculpa. Se quiserem ver o vídeo todo, o link vai estar aqui na descrição. Mas eu não consigo ver muito mais. Limpeza étnica é no jornal nazista. Eles que classificaram essa atitude como uma Exato. limpeza étnica. Exatamente. Uhum. Como uma espécie... Parece ser mentiroso, pá. Ser mentiroso para quê, meu? Porquê que não falas sobre o Gareth Jones? Que foi o primeiro, não foi o nazismo, foi o Gareth Jones. O primeiro a ir à Ucrânia. A contar a história ucraniana. Ok? Por exemplo, o seu livro Fome na Ucrânia, com vários relatos de camponeses.
Está bem? Não é. Ah pá, que burro, meu. Aparece às vezes como exterminar os ucranianos étnicos, às vezes como disciplinar os camponeses que estavam resistindo à coletivização do campo. E aí a questão isso tá no contexto da coletivização do campo. O que aconteceu? A União Soviética, ela optou no campo por uma política mista de capitalismo de Estado. Então, por mais que a União Soviética tivesse extinguido, por exemplo, a burguesia nas fábricas, nas cidades, o campo ainda apresentava alguns desafios. Porque o campo ainda era muito povoado de pequenos. Sabes porquê, meu amigo? Porque no campo, principalmente na Ucrânia, os camponeses tinham um sentido nacional ucraniano, ok? O próprio Marx, isto não é só da Ucrânia, o próprio Marx dizia que os camponeses não conseguiam ter consciência proletária. O Stalin, já em 1913, se não estou em erro, não sei se é em 13 ou foi um bocado depois, mas foi mais ou menos nessa altura, ele próprio dizia que para nós eliminarmos o capitalismo, para nós eliminarmos o Estado, temos que eliminar os camponeses. Porque o campesinato é uma força nacional. É por isso que eu vejo as dificuldades, senhoria Neves, mas falta de estudo, falta de ler. Os produtores. E aí, para não rolar um choque de suprimentos, um choque de produção, eles falaram, tudo bem, a gente mantém as relações de classes, a gente mantém parte da classe dominante ainda no campo, inclusive ajudando a classe dominante a produzir mais, para não rolar um choque de suprimento. Eles passam por isso. É mentira, pá. É mentira, eles perseguiam qualquer pessoa. É mentira, eles chegaram aos campos da Ucrânia e tomaram conta dos campos todos, iam ter com os camponeses, roubavam a produção dos camponeses. E se verem aqui outra vez ao livro, tem aqui uma carta de Lenin a pedir mais grãos, enviem grãos da Ucrânia para nós não morrermos de fome aqui. Pá, para de ser estúpido e burro. Estás a defender assassinos, meu. Tu estás a defender pessoas assassinas que mataram milhões, pá. Esse período de uma economia mista, com propriedade privada ainda no campo. A NEP. Se não estiveres a falar sobre a NEP, estás a mentir. Se estiveres a falar sobre a NEP, acertaste em alguma coisa. A partir do momento que a propriedade coletiva começa a produzir mais que a propriedade privada no campo, aí eles começam um processo de extinguir a classe dominante. É mentira, os campos agrícolas públicos nunca foram mais produtivos do que o privado e qualquer pessoa pode ver esses status. No campo. E aí, só para dar os nomes, né? As propriedades coletivas se chamavam kolkhozes. Os kolkhozes eram fazendas coletivas geridas pelos próprios camponeses. Geridos pelos próprios camponeses. Que mentiroso, meu. O que acontecia neste eu com nomes russos, eu ainda estou a aprender russo, mas eu vou chegar lá. O que acontecia é que essa terra pertencia a uma pessoa do campo, essa pessoa era expurgada de lá, perdia a terra, e eles colocavam a pessoas camponesas ou qualquer outro tipo de pessoa aliada aos bolcheviques lá. E tomavam conta da terra do homem, ou da mulher, ou qualquer pessoa que tinha ali aquele território. E não eram mais produtivos do que os privados, existem inúmeros estudos que refutam isso. E elas eram infinitamente mais produtivas do que a pequena propriedade individual. É por isso que houve uma fome em grande escala. Imagina se não fosse produtivo. Ainda bem que era produtivo. Pequenos camponeses, né? A ideia dos soviéticos era convencer os camponeses de que os kolkhozes eram a melhor escolha. Convencer a disparar, a matar. Convencer. Era convencer. Convencer. A matar, é? Assim convences. Pegas na arma, não é? Opa, vais ali. Assim eu convenço. Ai meu Deus. Não consigo ver mais. Isto, olha. Se chegarmos aos 10 minutos, tenho que subscrever o canal. E os 15 não vou conseguir. Não vou.
Convencer. Convencer a matar. Boa. Isso é realmente é convencer. Vamos aqui outra vez? Vamos aqui? Queres ir aqui outra vez? Ian Neves? Posso ir aqui? Eu vou-vos mostrar como era convencer os camponeses. Convencer, não é? Vai. Convencer. Nos bastidores, os telegramas de Lenin para a frente ucraniana não podiam ser mais explícitos. Por amor de Deus, escreveu em janeiro de 1918. Usem toda a energia e todas as medidas revolucionárias para enviar cereais e mais cereais. Era isto o convencer? Bem, olha, Neves, parabéns. Ganhaste o prémio de burro do ano. Vencer. Então, fazer colcoses próximos, convidá-los para visitar, observar e ver que era muito mais produtivo. Não fazer isso de maneira coercitiva. Pegar o cara, tirar a terra dele, meter ele num colcose e fazer ele trabalhar de maneira coletiva do dia pra noite. A ideia não era essa, né? Na hora que começa esse processo de coletivização da terra, né, de extinção da classe dominante no campo, aí alguns membros do partido bolchevique, por exemplo, começam a... Define o que é uma classe dominante do campo. Hoje em dia, as pessoas, mesmo na altura, e hoje em dia também, não há uma definição para kulak. Kulak era qualquer pessoa que se opunha ao regime bolchevique. Há até uma história de uma pessoa que estava com um casaco. Um casaco. E foi considerado um kulak e morreu. Está bem? Não, havia três classes dentro dos kulak. Os kulak, que supostamente eram os camponeses ricos, neste caso, na prática não era. Na prática era qualquer pessoa que se opunha ao regime bolchevique era considerado um kulak. Tínhamos os seredniaks, que eram os camponeses médios, e tínhamos os bedniaks, que eram os camponeses pobres. E são tudo conceitos criados pelos comunistas que na prática não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Todos morriam caso não concordassem com as medidas deles. Violar as diretrizes do partido. Bolchevique é o quê? Bolchevique é o Partido Comunista. Tá. Bolchevique o nome é histórico. Bolchevique significa maioria em russo, né? Mas o partido bolchevique é o Partido Comunista. São os comunistas que estavam fazendo a revolução. São os membros do partido. Tá, beleza. Que estavam fazendo a revolução. Os bolcheviques vão e eles começam a violar essa diretriz do partido. E isso é documentado nos próprios arquivos soviéticos. Eles falam: os membros do partido estão indo para o campo e forçando os camponeses a se coletivizarem. Isso é errado, a gente tem que remediar. Isso começou a dar muita insatisfação por parte dos camponeses. E aí, a classe dominante do campo, se aproveitando disso, começou a trazer... Para de mentir, meu. Foi o contrário, pá. A fome era tanta. A perseguição era tanta contra os camponeses que algumas pessoas da Checa e bolcheviques começaram a enviar cartas para Lenin e para Stalin nos dois períodos diferentes do Holodomor. Neste caso com Lenin não era Holodomor, mas houve uma grande fome na Ucrânia com o Lenin também, a pedir para parar com o terror, a pedir para deixar os camponeses em paz. A resposta de Stalin e de Lenin foi não, continuem a matá-los. Ok? Stalin odiava a Ucrânia. Stalin odiava a Ucrânia muito mais do que Lenin. Lenin também odiava profundamente os ucranianos, mas o Stalin odiava 2 vezes mais. Ok? É por isso que o Holodomor é sim um genocídio étnico. Okay? Não só uma fome. Os camponeses pro lado deles. E não só, a classe dominante do campo, para impedir a coletivização, para fazer com que os camponeses antagonizassem a coletivização, começou a matar rebanho, queimar plantação, boicotar o processo. Porque eles iam perder tudo. Eles iam se tornar camponeses comuns, iam perder suas terras, iam perder sua produção, iam perder seus lucros, né? E aí, nesse momento de coletivização, rola, primeiro, excessos por parte dos membros do partido que estavam violando a diretriz central, que era de convencimento, né? Sim, os camponeses já não tinham que comer. Não tinham que comer. Iam queimar a terra para não comerem mesmo, para morrerem de fome. Opa, não consigo ver mais este vídeo. Não consigo ver mais, pessoal, peço imensa desculpa, não dá. Se quiserem ver o vídeo todo, o link está aqui na descrição. Eu vou fechar isto.
Não consigo ver mais isto, pessoal. Não dá. Não dá. Este é o vídeo, pessoal. Leiam isto, por favor. Tem vários livros. Este aqui é especificamente sobre Stalin e a Ucrânia. Ok, pessoal? Leiam porque é importante. Não consigo ver mais. Peço imensa desculpa. Espero não desiludir. Mas não dá mais porque negar um facto que matou milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Milhões. Ok? Milhões. É inacreditável. O que eu tenho raiva é que eu ainda fui dar atenção a este gajo, não é? A esta pessoa que ela não merece porque nega factos históricos. Milhões de pessoas morreram. Foi um genocídio em massa. Após as pessoas na Ucrânia morrerem no Congresso Comunista de 1974, o Stalin, se forem ver o discurso, Stalin fala com muito orgulho de que agora os polacos acabaram, que agora tudo pertence à comunidade, após milhões morrerem, ok? O próprio Stalin também em 31 faz um discurso a negar que ele tinha alguma responsabilidade por tudo que estava a acontecer. É coisa comunista, não é? É muita burrice, é muita desinformação. Eu não consigo assistir mais, não consigo. Era a mesma coisa de agora estar a ver um vídeo de uma pessoa a negar a morte dos judeus em campos de concentração. É a mesma coisa, é nojento negarem isto, é nojento negarem estes factos. E só prova que realmente quando não se quer estudar, quando não se quer abrir a mente e realmente fazer um estudo sério sobre o tema, fica complicado, fica muito complicado. Mas é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar o link. Eu não deveria deixar, porque esta pessoa não merece, e este Ian Neves não merece, mas eu vou deixar-vos o link na descrição para vocês verem o vídeo completo se quiserem. Eu não consigo ver mais, não dá, e acho que dificilmente eu irei reagir mais vídeos dele aqui no canal, só se forem vídeos mais que ele não fale sobre estes assuntos, porque sobre estes assuntos já vi que não dá, porque eu fico mesmo profundamente nervoso com isto. É muito mau negar isto, é muito mau. É algo que é reconhecido por uma parte dos países do mundo. O próprio Brasil, que ele mora lá, reconhece o Holodomor. Portugal reconhece, a União Europeia reconhece. É inacreditável. E da Ucrânia, pessoal. Agora não, mas quando a guerra acabar, e da Ucrânia e podem ver o que aconteceu. Podem ler o livro de Grave Jones. Leem, pessoal. Leem, a sério. Como é que esta pessoa nega isto? Realmente o comunismo é uma ideologia nefasta que tem que ser combatida e eu vou continuar a tentar combatê-la porque não dá para aceitar isto. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa o teu like e até uma próxima.